Fala galera, aqui é o Giovanni e hoje nós estamos em mais um vídeo. E essa é uma... Vocês vão ver, eu não sei explicar muito bem. Bora lá! Eu vou tentar entender uma animação bizarra que mais parece Gacha Life. Terrible Mouse. Claramente parece Gacha Life, velho. Créditos ao Nanka pelo vídeo. Vamos lá. Terrible Mouse é uma das animações mais brutais que eu já vi aqui no YouTube, podendo superar até mesmo Pretty Blood ou Happy Tree Friends. Mano, pra superar Happy Tree Friends tem que ser muito bizarro. Ele é traumatizante. É uma rata. E galera, eu tô reagindo a 2 pessoas, então vocês vão ver 3 pessoas. Isso é estranho? Mas é um vídeo. Criada em laboratório, e a mesma foi submetida a vários experimentos dolorosos, formando assim uma personalidade sanguinária e um ódio gigantesco pelos humanos, até que ela finalmente consegue fugir desse laboratório. E certo dia, ela criou o seu próprio hospital. Já entendi tudo. Ela não gosta dos humanos, então ela criou um hospital pra fazer com os humanos o que eles fez com ela. Mas não se enganem, não é um hospital comum, já que ele só serve de fachada para atrair crianças e capturá-las, para assim as mandar de F das formas mais violentas possíveis. Credo do céu. Não quero perder monetização, não. A animação começa nos apresentando 3 crianças em um hospital que estavam esperando serem atendidas, mas mal sabiam eles que os 3 já estavam sendo observados. A garota diz que é muito ruim ficar doente, mas estava bem ansiosa para ver o médico orc. Essas crianças parecem aqueles personagens de anime fanboy, tá ligado? Não sei porque eu quis falar isso. Ao ver isso, a outra criança já fica assustada, pensando que o orc iria comer ela. E para piorar, o seu amigo estava o assustando mais Oxi. ainda. E em seguida, isso acontece. Eu acho que rato come. Oxi. Oxi. Não, eu tô vendo Teletubbies. Que áudio é esse? Parece Teletubbies, velho. A Lorna aparece com um verdade. visual bem fofo e inofensivo, Bem kawaii-chan. mas é melhor não se distrair com isso. Ela dá as boas-vindas pros 3 e em seguida confere se não tinha ninguém lá fora. Para bem, não atrapalhar os atendimentos, se é que vocês me entendem. A médica diz para acompanharem ela para outra sala, onde também estavam as outras crianças. Então o Ross diz que esperará lá fora, já que era o único que não estava doente. No entanto, ela pergunta o do porquê a pressa. Não, a carinha de gato pidão, não. A história já começa mostrando que você não deve se levar pela aparência da pessoa. Seria melhor esperar com seus amigos? Ele diz que tinha muitas coisas para fazer e que era para ela sair da frente. Só que a Lorna o segura mais forte e diz que ele irá ir com ela. Quando a pessoa abre esse olho, você já não deve confiar nela. Parou. Não quero mais, não me toque. Nessa hora aqui, meus amigos, eu já tentaria correr o mais rápido Então. possível. Mas é lógico que também. isso não aconteceu. Mesmo desconfiado, ele vai junto com seus amigos para outra sala. E chegando lá, realmente tinha diversas crianças. O Ross percebeu que a sala ficava depois de uma grande escadaria. É louco, Mas é antes louco. que ele pudesse fazer algo, a doutora chega e o empurra da escada. Como ninguém sai correndo dessa rata maluca, velho? Pareciam que todos dali tinham sofrido lavagem cerebral. A Lorna até pergunta para um deles como deveria se tratar os médicos. E a garota fala que tem que obedecer e cooperar com os tratamentos médicos. Em seguida, todas as crianças começam a abraçar ela. Lavagem cerebral. E a garota pergunta se podia fazer isso também. Lógico, se não fosse incômodo. E ela diz que não tinha problema nenhum. No entanto, o Ross percebeu que ela estava com um sorriso bem macabro de lado. Após todos esses abraços, a médica fala que estava na hora de tomar os medicamentos. E logo as crianças ficaram bem agitadas. No entanto, a menina é puxada Suspeito, pelo hein? Ross, que diz que eles tinham que sair dali o mais rápido. Tinha algo bem estranho com aquela doutora. Antes que eles pudessem fazer algo, todas as outras Mas já? Todo mundo já desmaiou, velho? caem no sono, enquanto ela se aproximava, Cê é louco, dando sai risadas fora. bem bizarras. O Ross Credo! e o Robbie acabam correndo e se escondem em uma sala ao lado. No entanto, a garota é capturada e a mesma começa a ser sufocada
pela médica. Rob então entra em desespero e ao invés de fugir com o Ross, ele vai confrontar a Lorna, o que bem, não acaba surtindo. Ah, não. O cara não tentou derrotar essa rata com um cachecol. É brincadeira. Não acaba surtindo muito efeito. Ela diz para ele não ter medo, já que a mesma não o mataria, somente o torturaria lentamente. Ele então começa a correr muito rápido, tentando sair daquele lugar o mais rápido possível. No entanto, não adiantou muito, já que ela também era muito veloz e consegue facilmente capturar o Rob. Só que acidentalmente as crianças viram tudo aquilo e já começam a chorar, dizendo que os médicos eram ruins e que eles iriam contar para os seus pais. No entanto, a Lorna diz que eles estavam errados. Foi o menino que tinha a ferida. Nossa, que rata falsa, velho. Ela só estava tentando se proteger. Então as crianças caem facilmente em seu papinho e a pede desculpas. Só que a partir daqui que as coisas começariam a ficar bem brutais. Vamos levados a uma espécie de porão, onde todas as crianças estavam amarradas. E a doutora estava simplesmente com uma motosserra cheia de ketchup. E sem falar nada, ela já desconecta a cabeça de um de seus pacientes. E vendo onde eles se meteram, todos começam a gritar desesperados. Mas eu acho que ninguém vai ouvir ele. Foi de 0 a 100 muito rápido. Na cena podemos ver vários corpos pendurados. Meu como Deus. se fosse uma espécie de açougue. Além de ter diversas crianças em um estado deplorável. E por algum milagre continuavam vivas. Só que quando ela olha pro lado, ela vê que 3 pessoas sumiram. E sim, aqueles 3 conseguiram se desamarrar e se esconder em algum lugar. No entanto... Meu Deus. Tadinho do menino medroso, velho. Olha o tanto de ketchup na parede. Os efeitos sonoros são os melhores. A cara dessa rata, velho. A menina foi sufocada até desmaiar. Depois o Ross é encontrado e tem seu pescoço torcido. Já o Robin, em uma tentativa de ver o que estava acontecendo, acaba saindo do armário sem querer. E os 3 são capturados novamente. A Lorna dá uma injeção nos 2 que foram machucados. E com isso, rapidamente voltam ao normal. Ué, como assim? Como assim? Peraí. A menina começa a chorar e perguntar do porquê que ela estava fazendo aquilo. E bem, ela faz aquilo porque é simplesmente divertido. A doutora fala que por causa da tentativa de fuga dos 3, ao invés de acabar com aquilo rápido, ela vai os torturar lentamente. E a primeira vítima é o Ross, que tem seu estômago aberto, além de ter suas 2 pernas desconectadas de seu corpo. Mas não satisfeita com aquilo, ela pega uma pimenta e passa em umas estacas de ferro. Eu acho bom que o Nanka ele fala de uma forma que eu não perco a monetização. As pernas foram desconectadas. E joga o Ross em cima delas. E admito que mesmo sendo um desenho, não é uma cena nada agradável. Mesmo após todo esse sofrimento, o Ross ainda estava vivo e acaba chamando ela de rata estúpida e que todos eles só serviam para experimentos de laboratório. Então, carregada com a fúria, ela joga o Ross contra uma parede de espinhos múltiplas vezes. E sim, o rosto dele não fica nem um pouco bonito. Após isso, ela vai para a próxima vítima. No caso, a garotinha. E além de jogar várias seringas em seu rosto, ela também a mergulha em água borbulhante. Tá muito pesado, eu tô ficando mal. O Rob consegue se esconder em um amontoado de caixas. E ao mexer em uma delas, ele acaba encontrando um ursinho. No entanto, ele começa a tocar música sem parar, o que chama a atenção da Lorna, que em seguida vai correndo em sua direção com uma motosserra. Aqui já somos levados ao episódio 2. Eu não consigo ter reação, véi. É umas coisas que eu não esperava. A animação começa durante uma luta entre uma menina e a Lorna, que bem, está sendo torturada em prol do entretenimento desses animais. E sim, não tem só a Lorna, mas sim milhares de outros ratos que foram utilizados em experimentos. Então é um universo em que os ratos que são usados em experimentos eles gostam de fazer o mesmo com os humanos. Mas não precisava ser criança. Se instalaram debaixo daquele hospital. E só para deixar claro, tem mais de 20 andares subterrâneos. Somos apresentados a outro personagem chamado Dam. E ele estava vendo aquela luta completamente horrorizado. E pra ser sincero, aquilo ali não é nem uma luta. Era mais pra um mascote.
Robbie. Após a luta terminar, vemos que tinha uma gaiola gigante lá em cima, onde estava cheio de crianças, incluindo o Robbie, que foi Nossa, o o único Robbie. que sobreviveu de seus amigos. Ele vai em direção ao menino e tenta conversar com ele. No entanto, o mesmo estava bem bravo e arisco, e não estava querendo conversar. Só que de repente a gaiola começa a cair. Já estava na hora da doutora escolher outra vítima. Ela acaba pegando Robbie e pergunta se ele estava querendo confrontar. E antes mesmo dele responder, ela o tira da gaiola. E esse era o momento perfeito para... Esse aqui é o Sasuke Uchiha dos desenhos. Todo desenho tem um Sasuke Uchiha. Era o momento perfeito para o outro menino, que tinha uma faca escondida. Olha lá, olha lá. Já que ela estava de costas, seria um bote muito fácil. No entanto, antes que ele pudesse a atingir, um dos animais da plateia atira na faca, assim desarmando o garoto, que fica de cara a cara com a lama. Nossa, No entanto, ao nossa. invés de só dar um fim nele, ela propõe uma luta. E para ser mais justo, ele tomaria uma injeção de super força, que duraria por alguns minutos. E sem muita escolha, os dois começam a lutar. Gente, Só que eu tô mesmo com um a injeção, calafrio ele no ainda estava coração. perdendo. Até que certo momento, o efeito acaba e o mesmo começa a sentir 100% dos golpes em seu estômago, o que resulta na sua derrota. No entanto, o Dan, vendo aquilo, não poderia ficar parado. Mano, o que aconteceu com esse moleque? Será que jogaram ele em algum líquido tóxico, tá ligado? Bizarro, velho. E antes que ele Caramba. pudesse acertar o último golpe no menino, ele entra na frente e recebe o soco por ele. Virou anime A do nada. doutora fica presa, já que o corpo do Dan é feito de algum slime ou coisa parecida. Só que ainda não sabemos o do porquê. O rato da plateia até tenta ajudar ela. No entanto, era inútil. Os seus tiros só passavam por seu corpo sem nenhum dano. E com o seu poder, ele consegue prender ela no chão. Parecia que tudo tinha dado certo. O Dan tinha até mesmo soltado o Robbie. Mas é claro que não seria fácil assim. Mano, do nada virou um anime de luta, tá ligado? Alguém aparece e começa a jogar água na Lorna, que faz com que a gosma soltasse ela. E a mesma ataca ele pelas costas. E dessa vez, Mano! seus ataques poderiam fazer efeito. No entanto, a animação acaba assim, não mostrando o resultado final da luta. Não. Mas algo interessante que foi revelado no final foi um homem misterioso, que talvez fosse a pessoa por trás dos experimentos que ela e os outros ratos sofreram. Bem, esse foi o vídeo, rapaziada. Galera, esse vídeo foi o mais traumatizante da minha vida. E galera, vai ser 2 vídeos em um. Então bora ir para o próximo, que vai ser Clarence Tapes. Isso você tem que ver comigo. A animação mais perturbadora do Clarencio. Aqui no canal do Nanka, bora ver o quão bizarra é essa animação. Acredito que a grande maioria de vocês conhece o desenho O Clarencio o Otimista. E Sim. todos nós concordamos Sim. que ele é um desenho bem infantil e até mesmo bobo. No entanto, certas coisas bizarras começaram a acontecer. Clarence e seus amigos ouviram uma estranha trombeta vindo do céu. E quando olharam para cima, viram algo parecido com uma fenda no meio do nada. Já sei, é alienígena. É a carinha de alienígena, isso. Eles vieram pra, sei lá, sugar uma vaca. Não sei por que eles sugam uma vaca A sempre. única reação plausível foi que eles correram direto para casa. Mas talvez É o mais mesmo certo. lá eles estejam seguros. Oxi. Credo. O que tá acontecendo? Alô? Olá, meu nome é Nanka. Nossa, eu achei que tinha bugado. Eu achei que meu PC tinha bugado tudo. Punição divina. Clarencio, Sumo e Jeff estavam brincando no bosque. Até que, de repente, eles começaram a ouvir alguns barulhos de trombetas vindo do céu. Alienígena. Alarmes de emergência começaram a tocar pela cidade. Então, rapidamente, eles correram para a casa do Clarencio. E o mesmo dizia que era melhor não sair e que eles deveriam esperar a mãe dele chegar. E em seguida, o Jeff diz que ele sente que eles não iriam chegar. Só que ele é logo interrompido por algo mais bizarro que estava acontecendo. Parecia que estava chovendo sangue, e para piorar ainda mais, as plantas pareciam queimar. Tá chovendo sangue, as plantas tá queimando. Certeza que é alienígena, velho. Que eles entravam em contato com essa chuva estranha, assim, mano? que talvez
pudesse indicar que ela fosse ácida, e isso deixaria a situação bem mais complicada. Mas ácido. relaxem que é só o começo de muitas coisas perturbadoras que está por vir. Após exatos 30 minutos, um símbolo estranho apareceu na testa dos três. Oxi! E realmente não tinha nenhuma explicação, então eles meio que ignoraram. Já tinha se passado 2 horas e nada da chuva parar. Além do que, era nítido o medo e o desconforto de todos. Afinal, quem não ficaria assim em uma situação como essa? A mãe do Clarencio ainda não tinha chegado, mas ele esperava que ela estivesse bem. O Jeff estava tentando ligar para alguém, talvez para sua família, imagino. No entanto, sem sucesso algum. Já o Clarencio estava encarando a TV, sem literalmente nenhuma programação. Nossa, o Clarencio já tá possuído, velho. Não acho que seja alienígena mais. Alguma coisa do tio Lulu. Só que de repente, o símbolo do governo aparece. E junto dele, o presidente com um comunicado extremamente importante. Todos os cidadãos devem permanecer em suas casas. E aqueles que tiverem o selo na testa serão preservados pela graça divina. Aqueles que não possuem a marca, os pecadores, não devem olhar para o céu. Abençoado aqueles que buscarem refúgio em sua fé, pois a terra não será mais a mesma. Abracem com devoção a chegada de uma nova era, sob a vontade de Deus. E assim, termina a mensagem do governo para o povo da cidade de Aberdale. Como era de se esperar, esse sinal estava relacionado a esses acontecimentos bizarros. E parece que quem possui essa marca na testa foi agraciado com a bênção de Deus, enquanto aqueles que não possuem não passam de meros pecadores. E o aviso é claro, não olhe para o céu. Será que é alguma crítica religiosa, galera? E devemos presumir que o presidente também não ganhou nenhuma marca, já que ele estava com os olhos vendados a gravação inteira. O Sumo fica confuso e pergunta quem seria Deus. Talvez o mesmo não soubesse, devido à sua linhagem humilde e praticamente precária. No entanto, no momento que ele diz isso, algo brilhante passa pela janela. Uma segunda trombeta tinha tocado, e em seguida, um asteroide enorme caiu no céu. Eles acreditam que o mesmo caiu no meio do Oceano Pacífico, e já que só era possível sentir um pequeno tremor, pode ter caído muito longe. No entanto, isso talvez seja o começo de algo muito grande. Jeff tinha conferido a geladeira e viu que tinha o alimento suficiente para 3 dias seguidos, o que era muito bom, levando em consideração que eles provavelmente não sairiam da casa. Ele tinha até mesmo feito sanduíches para os dois, mas devido à situação que eles se encontravam, digamos que não dava para ter muita fome. O Clarencio ainda estava querendo ver a sua mãe, e o Jeff, em uma tentativa de confortar o seu amigo, diz que provavelmente ela estava bem. Mas não tem muito o que fazer, é só ficar sentado esperando acontecer alguma coisa. Se você sair da casa, você vai morrer. Oxi. Clarencio não tinha dito nada, mas quando todas essas coisas bizarras deu início, ele começou a ver e ouvir algumas coisas bem estranhas. Mas ele tinha convicção que não precisava enquanto. E bem, só vou interromper rapidinho para pedir que você deixe seu like e se inscreva aqui no canal, pois estamos pertinho de Já deixei o like. 50 mil inscritos. Então é sério, se você se inscrever vai me ajudar bastante. A chuva de sangue tinha parado. No entanto, as trombetas continuavam a ressoar pelos céus, e a terceira trombeta tinha tocado. E nisso, mais um asteroide se colidiu com a Terra, só que dessa vez bem maior que o anterior. Cadê? Ah tá, eu ia falar, cadê o asteroide, velho? Tá demorando. Oxi. Tá no banheiro? Que isso? Tá fazendo pips? No, just Teremos que sair para fora. no, Essa água estranha começou a sair da torneira. Ah tá, ele tá na pia. just Duvido que sobreviveremos sem água. Acabou a água, véi. Vamos esperar pela minha mãe. Você poderia ficar quieto sobre isso? Nós precisamos procurar... Oxi. É um bichão? Ele olhou pra baixo. Meu Deus, o que ele vai ver? Percy? O que é Percy? Ah, tá.
Nós finalmente somos apresentados a outro ser humano. Só que, diferente dos três, o Percy parecia estar mais afetado. Além do que, ele andou pelas ruas da cidade. Ou seja, ele com certeza tinha visto mais coisas estranhas acontecendo. Percy disse que a sua mãe sempre lia pra ele Apocalipse 21. Mano, olha a cara do menino. Eu não ia acreditar nele, não. Olha pra cara dele. Depois de falar isso, ele ficou encarando o Clarencio um pouco demais. E ele já não estava entendendo mais nada. E em seguida, o mesmo iria mostrar algo chocante pro Clarencio. Minha mãe teve a má sorte de olhar para o céu. Você sabe onde a sua mãe está? Não pode olhar pro céu? Mano, certeza que é aliens. Ninguém tira isso da minha cabeça. Você já olhou para o céu? Oxi. Não olha pro céu, não olha pro céu. Meu Deus, ele tá olhando pro céu. Não é pra você olhar, velho. Agora faz sentido. Meu Deus, alô? Tá alienígenas? chocado ali. E, meus amigos, é assim que termina a primeira parte de Clarencio Tapes. Antes de falar a minha opinião sobre a obra, ainda tenho que mostrar algumas coisas escondidas nesse vídeo. Não tem muita coisa, tá curtinho. Primeiro que nele nos mostra 2 QR Codes. Verdade. Levando para 2 vídeos não listados do canal. O primeiro vídeo tem o título Onde está você, Sumou? Onde nos mostra o pai dele, já com uma venda em seu rosto, andando pelas ruas com uma 12. Talvez à procura de seu filho. E na descrição Certo. diz: Sumou, seus irmãos estão te esperando em casa. O que talvez afirma mais ainda que o seu pai está à sua procura. Algo que eu não pude deixar de perceber também são as sombras no céu, que poderia ser outras pessoas que acabaram ficando deformadas. Assim Verdade. como os pais do Clarencio. Já o outro QR Code nos leva para um vídeo onde tem o Percy novamente. E o título em questão é Me Desculpa, Clarencio. Ah, não, esse moleque de novo não, velho. Que minha existência seja um reflexo da sua vontade. Tudo que eu faço por você. Ele não é confiável. Ele tá na mão. Uma chave de fenda? Com certeza o Percy tentará atacar o Clarence e seus amigos. Talvez por ele também ter aquelas alucinações, ou porque ele acabou ficando louco depois de tudo que ele já viu. E voltando em um detalhe que eu deixei pra falar no final, precisamos ver o versículo da Bíblia que a mãe do Percy lia pra ele todos os dias. E bem, era esse daqui. Meu Deus. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. E isso só reafirma mais ainda que eles estão passando por um julgamento divino, e que depois de tanto sangue derramado, apareceria um novo mundo para aqueles que restaram. Só que eu acho que não é tão divino assim. Eu não sei se vocês perceberam, mas o Gilben está relacionado até demais com esses acontecimentos bizarros, podendo até mesmo ser um dos responsáveis por tudo isso. E assistindo o primeiro do Clarencio tem uma alucinação e a cara do Gilben aparece em seu corpo. Ah, verdade. Realmente, esse até que é meio macabro. E a outra vez é um pouco mais difícil de ver. No entanto, se você prestar atenção, você verá o Gilben bem atrás da folha de papel. Aqui não há Nossa, que história. susto! E ele tá aqui, eu não sei se vocês conseguem ver. Credo, sai fora. Pra mim, é nítido que ele tem alguma coisa a ver com as tragédias que estão acontecendo na cidade. E essa é questão de tempo pra descobrirmos. Sem contar que não é a primeira vez que eu vejo o Gilben sendo o vilão de alguma animação do Clarence. Verdade. Eu realmente não sei se tem mais Gilbens espalhados pelo vídeo. Então tentem achar mais alguma aparição dele e deixem nos comentários que eu vou estar dando um coração. Um detalhe bem importante é que até agora as pessoas que nós vimos com marcas são crianças, enquanto todos os adultos não receberam. Talvez essa seja realmente a dinâmica desses episódios. No fim, só restaria crianças no novo mundo, já que são mais puras e sem maldade. Eu já entendi. Eles querem purificar o mundo. Fazer o mundo ter só crianças pra poder purificar o mundo e meio que fazer um reset. Começar tudo do zero, sabe? Mas bem, se você gostou, deixa o like. E é isso. Falou, galera. Falou, galera, e fui!